Tá no ar? The broadcast is live. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa Salve. noite. Beleza, estamos aqui no primeiro programa, né? Esse episódio, vamos dizer assim, do Percorrendo Masculinidades, a convite da Redicina, da Melinda, Inquieta. Agradecemos o convite aí. E para esse primeiro episódio, a gente tem dois convidados bem especiais, né? Pessoalmente, para mim, o Lucas pode falar dele também, são duas pessoas muito especiais que têm muito a ver com o trabalho que a gente faz. E a cada mês a gente vai fazer um encontro aqui e chamar convidados, falar de temas que se relacionam com a masculinidade, com as masculinidades, que dialogam de alguma maneira com o nosso trabalho. Vou passar a bola para o Lucas, apresentar um pouquinho brevemente assim, o Percorrendo Masculinidades, a gente não perder muito com isso, depois a gente passa para os nossos convidados queridos. Joia, boa noite a todas, a todos. Meu nome é Lucas, sou parceiro do Ataliba no Percorrendo Masculinidades, que é um grupo de dois, né, uma iniciativa terapêutica, vivencial, reflexiva, que se propõe a jogar luz no que é ser homem, o que é exercer masculinidades, como alargar a vivência que cada um tem do que é ser homem, né, no mundo de hoje. A gente ancora nosso trabalho bastante na Gestalt terapia, talvez não aqui hoje, mas em outras lives a gente possa comentar um pouquinho o que é a Gestalt. Não é só uma ferramenta terapêutica de trabalho, mas é uma forma também de estar no mundo, né, focado bastante no aqui e agora. E o Percorrendo se vale de algumas propostas de trabalho voltadas majoritariamente para homens, com vistas a realizar provocações, né, insights, para que cada homem possa, aqueles que chegam, né, no nosso trabalho, possa se desconstruir, reintegrar partes alienadas, partes distantes de si mesmos, né? A gente tem alguns projetos, dentre eles as jornadas, que tem ali como um dos módulos a investigação das relações parentais, relação com pai e mãe, um segundo módulo que é o contato com a criança interior, um terceiro módulo na relação do eu e o outro, e um quarto módulo que a gente chama de investigação das masculinidades profundas, né, que é um mergulho na ancestralidade, etc. E sem me alongar muito, queria passar para o Ataliba, apresentar nossos convidados de hoje e a gente já iniciar nosso bate-papo. Tá bom, eu vou apresentar eles de um ponto de vista afetivo, mais pessoal, e depois eles próprios se apresentam com seus currículos e toda a sua bagagem. Não se estendam muito, eu sei que vocês têm muita coisa aí, mas fala só um breve para a gente poder entrar no que interessa. Mas eu queria falar dos convidados, né? O Zé Bueno foi bem importante, assim, para mim, antes do Percorrendo nascer, né, quando estava sendo gestado, a gente estava em pesquisa, Lucas, eu tive a oportunidade de conhecer o espaço, né, onde o Zé Bueno trabalha, o Aikido, né, parece que agora você vai contar, fechou, temporariamente, espero, e lá ele promovia encontros já com homens, e a partir, né, com essa energia do Aikido, e foi um momento muito especial, assim, que eu vivi lá. Me lembro de umas dinâmicas de a gente sair à noite pelo Largo da Batata, com restrições, assim, de estar no aqui e agora só, não pensar em outras coisas. Foi uma vivência, para mim, muito marcante. E ele é um cara que eu passei a seguir, né? Tem muitas outras coisas interessantes, projetos dos rios que ele faz. É um comunicador, assim, para mim, muito, muito interessante, que tem também esse olhar por relação à masculinidade bastante forte, e hoje, como a gente definiu esse tema da agressividade, da raiva e da violência, tem tudo a ver, porque ele é um mestre de Aikido, um professor,
mestre de vida também, então acho que tem muito a ver, trazer a sua experiência com as artes marciais, com a filosofia oriental, e, enfim, a sua trajetória também como homem, suas transformações enquanto homem, da sua consciência e tudo mais. Então, para mim, é um prazer te ter aqui, Zé. Obrigado por aceitar o convite. E o Luiz Fernando Pereira, amigo querido, gestalt terapeuta também, meditador, escritor, não sei se jornalista ainda dá para falar que é jornalista, mas já foi jornalista. Ou é jornalista porque tem um portal da Dharmalog que tem muito acesso, muito sucesso, muita informação, muito conteúdo, para quem se liga no autoconhecimento, né, muito antes de virar uma coisa, pipocar no Instagram, do jeito que... né, não vou entrar nesse detalhe, assim, mas o Dharmalog, para quem conhece, percebe a outra profundidade, uma qualidade do trabalho dele, além dos trabalho como mentor de meditação, né, um meditador de longa data, estudioso do budismo, e um gestalt terapeuta com seus atendimentos individuais, e também faz uns grupos a partir do Dharmalog, fala das sombras, né? Você vai poder falar um pouco melhor, Nando, mas para mim é um prazer aqui te ter aqui, um amigo querido, é muito bom ter os dois aqui, uma honra recebê-los. Estão apresentados, vamos começar pelo Zé, que tem mais cabelos brancos do que o Nando, né? Ou mais pelos brancos, e então, pela ordem, assim, você se apresentar um pouquinho, como você gostaria que as pessoas que estão nos assistindo te entendessem? Ô, Taliba, obrigado, Lucas, aí, pelo convite. Prazer conhecer aqui o Luiz Fernando. Vou começar a saber mais desse moço que está aqui comigo como convidado. Nossa, o assunto da masculinidade, do lugar do homem nessa nossa sociedade, isso me interessa bastante, né? Assim como eu sou homem há 62 anos, eu sou pai há 38 anos, eu sou pai de 2 homens, e sou avô há 5 anos, eu tenho uma neta de 5 anos e acabei de ganhar um neto, então eu tenho agora 2 filhos e um pequeno homem, que acabou de nasceu há 20 dias, o Jorge. Então é o Danilo, o Daniel e o Jorge agora, como homens, né? E eu gosto do lugar, assim, que eu ocupo, assim, como um homem em permanente questionamento, né, a respeito do que é ser homem, do que é ser um companheiro, do que é ser um profissional, do que é ser um brasileiro, do que é ser um cidadão, de como fazer esse tempo de vida que a gente tem, que é limitado, que é finito, né, deixar uma boa pegada, fazer uma pequena contribuição, né, para a nossa sociedade ela ser um pouco mais harmônica, mais pacífica, mais generosa, mais amorosa, né? Não me dediquei, eu sou filho de um homem também, de um outro José Bueno, de um outro Zé Bueno, né? O primeiro Zé Bueno aí foi meu pai. E a gente teve uma visão muito diferente, né? Ele foi um homem de carreira, um homem dedicado ao trabalho, a formar a sua família, deixar uma segurança para os filhos, né, de boa escola e boa saúde, boas condições, né? Eu sou absolutamente grato, né, a esse foco do papai na família, mas eu acabei me enveredando assim por uma exploração mais subjetiva, assim, do que é ser homem, do que é ser como usar minha inteligência a serviço do lugar onde eu vivo, da comunidade que eu toco, né? Não fui um homem de carreira, de fazer uma belíssima carreira como ele fez, mas um homem que explorou várias inteligências e vários campos de conhecimento, né? E sou um sobrevivente dessa exploração. Ou seja, eu ouvi durante muito tempo que isso aí, não, eu tinha que
me centrar em alguma coisa, para me tornar alguém, um diretor de alguma coisa. Eu nunca me interessei por isso, mas me interessei por fazer dessa experiência de vida uma grande exploração, né? Exploração de um grande mistério, né, do que é tá no mundo. Mas é isso, gente. Acho que estamos aqui para conversar sobre a temática que estão aqui apresentada, né, de entender o que é isso, o que é esse lugar da raiva, da agressividade, da violência, né? Por que ela está tão associada ao gênero masculino, né? Isso é bem interessante. Vamos seguir a prosa. Beleza, obrigado. Segue aí, Nando. Bom, eu sou homem há 47 anos e tenho um filho de 5 anos, que há 5 anos me ensina bastante sobre raiva, sobre agressividade, a minha, né? A minha própria, sendo tão ele me reflete a todos os meus condicionamentos e perturbações, né? Principalmente da raiva, eu acho. E eu sou jornalista por formação, mas aos 26 anos, aquela minha busca sobre, né, informação e verdade e tal, que estava concentrada nas informações da sociedade, modulou, né? Eu fiquei muito mais interessado na espiritualidade, nos assuntos da vida, da morte. E aí foi aí que eu criei o Dharma Log, né? Um lugar onde eu dividi ali as coisas, essas reflexões tipo que o Percorrendo faz em relação às masculinidades. Eu fui para dentro do autoconhecimento também, assim, né? Gosto muito dessa veia de provocação, reflexão, né? Acho que a espiritualidade precisa muito do questionamento, né? Como uma gasolina. E dali nasceu tudo, nasceu inclusive meu trabalho de terapia, né? Quando eu percebi que a espiritualidade sozinha não ia conseguir fazer o trabalho, comigo mesmo não funcionou, né? A minha prática de meditação, depois de uns anos, deu uma estagnada e eu tive que procurar a terapia para me destravar. E eu tinha uma série de, né, condicionamentos, tenho ainda, mas foi ali que eu comecei a destravar as coisas e comecei a ver o valor imenso da terapia junto da espiritualidade. Eu já acredito muito nessas duas coisas, a minha vida está em cima dessas duas coisas, né? Então, eu escrevi um livro em 2019, que é a primeira tentativa que eu fiz, assim, de poder, né, escrever um texto mais longo sobre um tema, e espero poder fazer mais isso no futuro. Tem o Dharma Log aí vivo, né? Também tive que aderir ao Instagram aí também, para poder fazer a mensagem, né, navegar, e tenho interesse, assim, mais na masculinidade, na feminilidade, nessa, né, de resolver isso, na verdade, né, porque nós estamos entrando num momento extremamente inflamado disso, e acho que, assim, a espiritualidade, qualquer busca maior, ela nem consegue chegar, né, na consciência, porque nós estamos num momento muito denso, assim, né, de briga mesmo, de estupidez, de desunião. Então, eu acho que a masculinidade saudável é realmente um caminho, assim, não só necessário, mas é profundamente urgente, né? Assim, urgente, assim, a ambulância está ligada, né? Porque está realmente bem. Então, acho que é isso, resumidamente. Obrigado pelo convite. Eu amo muito esses dois caras aí, que estão aqui em cima na minha tela. São duas inspirações, dois puta terapeutas. Eu conheço um pouco deles, assim, com o meu coração, e realmente tenho muito apreço, muita admiração, muita fraternidade, e estou aqui com muita alegria, né, me sentindo, assim, honrado de ser um convidado de vocês. Obrigado. Grato. Valeu, Nando. Recíproca verdadeira. Você falou em urgência, né? Ambulância ligada, e antes da gente começar a transmissão, o Zé Bueno bem lembrou, né? Amanhã é dia do homem, né? E na semana do Dia do Homem, ou na semana que antecede o Dia do Homem, a gente vê um anestesista que estuprou, ou supostamente, né, estuprou várias gestantes, né, filmado, documentado. Além disso, um homem decide entrar na festa de aniversário de outro homem por motivo político, ou que seja, o mata, né, na frente da família. Então, são tempos críticos, né, que a gente vive enquanto homem, mas também enquanto mulheres, e o que a gente faz com isso, né?
como a gente transita dentro dessa realidade que nos cerca, né? Como o Nando falou, a ambulância está ligada e a gente com isso, né? O que a gente faz? Então, adicionando um grãozinho de areia nessa complexidade é o propósito do nosso encontro de hoje, né? Do nosso bate-papo aqui. E eu queria já iniciar aqui perguntando para vocês, quem sentir de responder primeiro, fica à vontade, se para vocês, até para posicionar quem está nos assistindo, se para vocês existe alguma diferença e qual seria ela entre raiva, agressividade e violência, né? A gente vê muitas vezes esses três termos sendo usados um pouco de forma indiscriminada, ou às vezes né, como sinônimos, e eu tenho para mim que são coisas diferentes, mas queria ouvir vocês, qual a percepção de vocês sobre esses três termos, né? Vai lá, Luiz, manda bala. Vamos lá. Bom, raiva para mim é uma emoção básica do ser humano, né? Acho que todo mundo tem, ninguém escapa, é natural e precisa ser bastante cuidado, eu acho, porque ela tem um potencial destrutivo, mas ela também tem uma energia, né, que a gente tem. A violência já está mais assim externalizada, eu acho. A violência já é tá mais na área do crime, né? Tá mais na área do. Então, a violência é uma agressão muito, talvez o pior tipo de agressão, né? A violência. Não existe, eu acho, uma nuance positiva da violência. Eu acho que tem essa diferença, né? A agressão, talvez um pouco a ver com a raiva, mas a agressão tem esse aspecto mais penetrativo, né? Eu agrido, eu vou para cima, né? Eu faço um movimento de mim para o outro. A raiva, ela pode permanecer num lugar onde ainda não se manifesta. A agressão, acho que ela já tem eu já vou para cima de alguma coisa, né? E aí pode ser ruim, pode ser bom, né? Eu acho que a agressividade pode ser para eu pegar uma comida, né? Como o Peirce fala lá, em ego, fome e agressão, eu posso pegar comida, eu posso proteger minha manada, eu posso... Então, a agressão pode ter uma função, né? A sua função também. É só porque a gente está acostumado, ainda mais nesse noticiário terrível, né? Que a agressão e a raiva elas podem ser confundidas facilmente e são indesejáveis, completamente indesejáveis. Mas eu acho que com consciência não tem como... Primeiro, eu acho que não tem como a gente escapar da raiva e, de certa maneira, da agressividade, né? Da violência até dá, apesar de que a gente vai ter que experimentar a violência também de certo grau para poder saber que é ruim, né? Mas a raiva e a agressividade, eu acho que bem cuidadas, elas são poderosas, assim, né, também. Não sei, acho que, assim, grosso modo, eu entendo mais ou menos desse jeito, Zé. Nunca havia pensado nessas três abordagens, raiva, agressividade e violência, né? Acho que eu vou com o Luiz nessa dimensão de que a raiva é inevitável, né? De você se sentir contrariado, enfurecido, né? E sanguíneo, né? Com relação a alguma coisa. Acho que é uma energia bonita, essa energia da indignação. Ela é poderosíssima, acho que ela é valiosa. Ou seja, eu sou movido à indignação, né? Agora, se eu vou me mover de um modo agressivo ou violento, né, se eu vou me alimentar por uma indignação e me comportar de maneira agressiva ou violenta, isso é outra história, né? O J. Taliba comentou dos rios, né? A gente tem um trabalho voltado à recuperação dos rios que foram enterrados na nossa cidade, em várias cidades, né? Isso é uma coisa que me deixa indignado, me deixa angustiado, né? Ou seja, a matéria-prima do trabalho do Rios e Ruas, de recuperar esses rios e tratar, é uma indignação, é uma raiva com o que foi feito. Mas como a gente se comporta, a gente atua de modo elegante, empático, inclusivo, enfim. Mas a motivação, eu sempre lembro isso, é a raiva, é a indignação com uma injustiça que foi feita, no caso, com a temática dos rios, né? Eu olho eu tenho bichos em casa, né? Eu gosto uma coisa que me acalma muito como homem é estar perto de bicho, né? Estar perto de outros seres que não humanos, né? E eu tenho 2 gatos e eles tretam
Todo dia. Parece que é da natureza dos gatos darem uma tretada. Eles se pegam, eles se arranham, eles rosnam lá, não sei se gato rosna, mas eles ficam ali meio... né? E se agridem ali um pouquinho. Daqui a pouco eles estão dormindo juntos, se lambendo no sofá. Parece que é uma energia interessante, assim, faz parte da natureza animal, inclusive, essa manifestação de uma potência, de um poder, ou de uma disputa, né? E eu vejo assim com os olhos assim bem, acho que é poder expressar isso. Eu estou jogando tênis. Nessa pandemia eu voltei a jogar tênis, né? E eu jogava por brincadeira, assim, jogava por fair play. Jogava para me divertir, não me importava muito em fazer um ponto, em ganhar, né? Até que num processo que eu passei de coaching nessa pandemia, de investigação, de exploração, eu percebi que faltava essa fúria, faltava essa raivinha para entrar na quadra e querer ganhar do outro. Eu sou do Aikido, a Taliba falou aqui, o Aikido não tem o espírito da vitória, do ganhar do outro, do vencer um adversário, não tem. A parada do Aikido é muito fair play também, né? Você transformar uma situação difícil, uma situação de tensão, em uma solução pacífica, harmônica, né? E eu sei que foi um componente que eu senti até que faltava em mim essa fúria de vencer o adversário naquele território, naquele tempo que acontece o jogo. É importante, se o jogo é tênis, não é frescobol, não é tênis, a gente está ali para vencer, está ali para fazer o ponto, para jogar onde o outro não consegue, né? E eu acho que um bom lugar de expressão dessa, eu não quero chamar aqui de violência ou de agressividade, mas que no inglês a gente chama de fierceness, de gana, né? De vontade de conquistar algo, vontade de realizar algo, que é poderosíssimo isso, né? Que é poderosíssimo e é valioso, né? Agora, se você é um jogador violento, se você é um jogador estúpido, se você é um jogador agressivo, né? Na minha linguagem, no meu modo de me comportar fora da quadra, isso é outra parada, né? Outra parada. E algo que eu queria trazer para cá, que é quando a gente fala de violência, né? O que me ocorre? Às vezes a violência ela não está num ato tão clássico assim de agressão, de machucar alguém, de usar a palavra de um jeito violento. Às vezes o silêncio, às vezes a indiferença, ela é tão violenta quanto uma palavra, né? E acho que explorar assim as nuances, né, as matizes de um ato violento, de um ato agressivo, né? Acho que a gente vai encontrar também a expressão da violência, da agressividade em indiferença, em desprezo, em silêncio, né? Acho que não está só num ato clássico, assim, formal de violência, né? Vamos em frente. No mudo, bem. Taliba, acho que você está sem som. Mudo. Esqueci. Não, você está falando, essa violência da indiferença é a violência da exclusão, né? Eu te excluo do meu mundo, e de alguma maneira é o que os homens fazem a torta direita ali enfim, com não homens também, e aí a gente entra em categorias também de homens, de privilégios, enfim. Mas eu queria fazer um comentário assim também em relação a essa pergunta do Lucas, né? Lembrar que o Fábio comentou aí que agradeceu ter citado esses dois eventos trágicos, né? E não são eventos isolados, são caricaturas de comportamentos que, infelizmente, são corriqueiros.
mas eu queria lembrar, assim, eu não lembro exatamente da frase do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, mas é algo assim, se você lembrar, você fala, Nando, mas é algo assim, a violência é uma expressão trágica da falta de recurso, falta de contato com as suas próprias necessidades, com as suas emoções, né? Então, parte daí, acho que a violência não tem violência boa, como o Lucas falou. Né? Indo para trás, assim, a agressividade é um pouco, né, o que o Zé trouxe, o Nando trouxe, na Gestalt é muito cara, ao princípio da Gestalt, essa agressividade como algo também de mastigar o mundo, de digerir o que, né, não deixar que sejam introjetadas ideias e mastigar, assim, essa agressividade que decupa, né? E a raiva é um tema assim muito comum na clínica. Eu vejo a raiva como um problema muitas vezes para muitos homens que não sabem lidar com a raiva e explodem de vez em quando assim, e se consomem com essa raiva, ou seja, a raiva é um lugar muito proibido também, né? Muito temido. E tem muitos homens também que retroflexionam. Retroflexionar é um termo que a gente usa em terapia de que voltam para si mesmo. Então, não consegue projetar nos outros. Eu acho que isso não é só dos homens, né? Mas é muito comum também, que não consigo projetar nos outros, não consigo projetar o objeto da minha raiva e volto para mim mesmo. Então, é uma emoção básica, como o Nando falou, e alguns dizem que é uma emoção iniciática, né, que pode levar a lugares criativos, né, a agressividade está muito associada à libido também, então pode ter lugares criativos, afetivos, que podem partir daí, então energias muito próximas, né, mas é muito comumente associado, legitimado desde sempre, como algo do homem, normal do homem, que para brigar. Então, eu queria aproveitar nisso, se, Lucas, você quiser fazer alguma parte, eu queria também passar a bola para ele, se você quiser também falar, Lucas, disso, mas aproveitar para comentar como vocês foram criados enquanto homens, meninos, homens, em relação a isso, em relação à agressividade, em relação à raiva, o que foi ensinado, introjetado em vocês dessa ideia de masculino, e como isso permaneceu, se transformou ao longo do amadurecimento de cada um. Deixa eu só fazer um comentário teu, Zé, que eu gostei do exemplo do tênis, porque o tênis parece que é bem clara a diferença de raiva, agressividade e violência. É porque numa partida de tênis a gente sente a agressividade, né? Até estava vendo esse último Wimbledon agora, e o Djokovic fala quando ele sente que o adversário miou, e ele usa a palavra, e aí eu fui para cima, né? Ou seja, eu fui agredi-lo, né? Mas sem raiva, e não houve violência, né? Porque é um esporte que não cabe violência, cada um está do seu lado. Quer dizer, cabe até, mas muito mais difícil, né? E a agressividade é esse instinto competitivo, né? A gana que tu falou, né? Agora eu vou para cima dele e vou acertar as bolas onde ele não alcança, né? Então aí tem a agressividade, né? Colocada dentro de um contexto esportivo, né, sem agredir ninguém, dentro de regras e tal, tudo bem, as pessoas estão lá, aplaudem, né, ganha prêmio, ganha dinheiro, etc. Mas não está envolvido, e nem a raiva, eu acho, porque às vezes ele pode agredir sem raiva, ele pode agredir, né, tipo o Federer é um tenista sem raiva, né, ele agrede com elegância, mas é uma agressão habilidosa, né, é uma agressão que você sabe o que você quer fazer com aquilo, né, não é essa ideia de descontrole que a gente associa, eu acho, a raiva, a agressão e a violência. Estamos descontrolados aqui, né? E agora o que a gente faz com essa energia? Então, achei um exemplo bem interessante dessas três. Eu não queria também perder, a Taliba comentou do Marshall Rosenberg. Eu tive chance de conhecê-lo pessoalmente numa formação de comunicação não violenta, na Palas Athena. E uma das coisas mais perturbadoras que eu ouvi do Marshall Rosenberg é que, eu vou deixar essa batata aqui com vocês também, que o elogio é um ato violento. Eu falei, como assim?
Como assim? Elogiar uma pessoa, dizer que uma pessoa ela é linda, que ela fala uma coisa bonita, que ela é inteligente. Eu fiquei com isso, perturbou muita gente que estava na sala, na formação com essa história, até que a gente entendeu qual que era a parada. Quando você elogia alguém, segundo Marshall Rosenberg, você está cristalizando a pessoa, quase que dizendo, olha, continue assim, seja isso, que isso aqui é o que me agrada. Ou seja, você não está dizendo o impacto que está causando em você aquele comportamento. Você está elogiando como que violentando a pessoa, assim, numa leitura assim, meio exagerada, em que ela permaneça daquele jeito, que ela não desaponte você. Quando eu falo, você é uma pessoa boa, por favor, não seja ruim. Não seja mal, seja assim, seja bom. Quando você elogia uma criança, elogia uma senhora, elogia um homem, uma mulher, aquilo lá ficou em mim. E qual que é a resposta, então? Como não ser violento? Você dizer o que a pessoa fez causa em você. Aí você liberta a pessoa para ela ser o que ela quiser. E você aponta, você define o que aquele comportamento causou em você, o bem-estar que causou em você. Aí bacana. Mas é muito louco isso, né? E eu fiquei com isso até hoje, né? Eu tenho um certo cuidado em elogiar pessoas. E não... Porque tem uma... É que nem o silêncio, né? A gente fala do desprezo, da indiferença. O elogio pode ser uma violência velada, né? Uma violência com cara de afago. Mas tem talvez um DNA de controle, um DNA de... Eu ia falar isso, Zé. Eu posso discordar do grande Marshall Rosenberg. Eu acho que ele usou a palavra violência porque é a palavra do trabalho dele, mas para mim é questão semântica, é mais domínio mesmo. Domínio, boa. Eu te domino, eu te possuo, né? Eu te limito ali, isso é o que me agrada, eu excluo o resto. Mas, assim, para mim, nem todo domínio é violento. Tá. Ou pode ser, mas e aí a gente vai entrar numa discussão semântica, mas eu super te entendo, acho válido. Acho que mas é uma forma sofisticada de domínio, né? Tem a ver com... É uma sedução, né? Tem uma manipulação. Sedução, tem a ver com isso. A gente vai entrar para outro lugar, mas quando fala sujeito é uma coisa de caráter. O caráter, ele é... Caráter é caractere, é personagem, né? Então, é algo previsível para mim. Então, quem tem caráter é algo que eu posso confiar, porque eu sei que não vai me surpreender. Aí eu te limito, você não sai daquele lugar de caráter do que eu espero de você. Mas aí eu acho que a gente já entra num outro lugar, assim, porque, enfim, para mim tem mais a ver com... Mas super boa contribuição, mas tem mais a ver com domínio restringido que violência. Né, para mim, violência machuca, causa... Claro que isso é um dano também, mas, enfim só para também dinamizar, polemizar, né? Mas o que mais? Respondendo a pergunta do Lucas, qual foi mesmo? Aquela da infância, né? A pergunta... Sim, como é que foi para vocês, como é que foi essa construção da masculinidade para vocês, né, em relação à raiva e agressividade? Quais foram esses introjetos, esses mandatos do que é ser homem em relação a isso, em relação à raiva e agressividade? E o que permaneceu, o que mudou em vocês? Vai lá, Fernando, manda bala. Então, eu estava pensando aqui quando vocês fizeram a pergunta, na minha infância, eu sempre entendi a masculinidade, apareceu a masculinidade de uma forma estúpida, né? Sempre que o homem prevalecia, os meninos prevaleciam, tinha alguma base de força, ou era bullying, ou era força física, ou era algum tipo de manipulação mafiosa, assim, de exclui ele e coloca aquele lá. Eu não me lembro, por exemplo, de nenhuma diferença nos estudos, diferença na aula. A diferença aparecia mais nos intervalos da escola ou nas brincadeiras que eu tinha com meus amigos. Eu nunca consegui associar direito poder a uma masculinidade. Eu achava que aquela execução de força
era estupidez. Então, eu nunca associei as duas coisas, assim, nunca ouvi também, assim, você precisa ser homem, você precisa bater, ou você precisa ser homem, você precisa excluir. Eu nunca entrei nesses grupos e sempre associei muito eles à estupidez. Mas conforme eu fui crescendo, eu senti em mim um espírito vingativo. Conforme eu fui criando uma força, eu fui querendo atacar esses grupos, sabe? Atacar esses grupos, né? Ser uma espécie de... Segura aí que tá. Não sei se é daí. Estão ouvindo aí? Pode falar, Beno. Ou Nando. Então, nunca associei essas coisas, mas depois que eu fui ficando adolescente, eu comecei a, né, ficar mais forte, mais dono de mim. Aí eu comecei a querer usar a agressividade, né, a favor, digamos, dos menores, dos oprimidos, mas continuava sendo agressividade, porque eu sabia que funcionava, né, funcionava com as pessoas que eu estava vendo que estavam sendo excluídas e tal, e eu estava usando a força que eu conhecia, que era o modelo que eu conhecia, né. Então, minha adolescência foi bem agressiva. Não fisicamente, né, eu nunca entrei em briga. Eu acho que eu apanhei umas 2, 3 vezes quando criança, aí eu falei, nessas encrencas eu não quero entrar. E aí a minha agressividade aparecia muito verbalmente, assim, né? E aparecia bastante até, tinha sei lá, 1 ano, 2 anos ali que eu me lembro. Tava bem a coisa, eu me sentia muito agressivo, né? Eu sentia o veneno da raiva em mim, assim, e de eu dando corda para aquilo, sabe? Enfim, né? Aí realmente caí na perdição da raiva, digamos assim, né? Aí depois eu vi que não, depois de eu cometer muitas violências assim verbais, eu percebi que não tinha um poder, tinha um domínio, mas não me satisfazia. Eu entrei numa ressaca monstra, assim, sabe? Uma ressaca humana, uma ressaca fraterna. E aí eu quis ir para o lado oposto, mas passei um bom tempo ainda em confusão, saber o que estava acontecendo, né? Essa ausência de recurso, né? Que a raiva, você executa a raiva, você se torna violento, aí imediatamente, sem nenhum espaço, você entra em ressaca. Os outros lhe excluem, ou você mesmo se pune, né? Por você ter falado alguma coisa ruim para alguém, ou ter excluído alguém, ou enfim, de alguma maneira ter agredido, né? E falta o recurso mesmo de ver o que está acontecendo, né? De ter... Isso eu nunca tive, assim, só fui aprender realmente com a terapia, olhando, dando espaço, né? Com a meditação, dando espaço, sabendo, né? Tendo um pouco de compaixão, de cuidado por mim, antes de simplesmente ficar nessa dualidade, né? Reprime ou age e depois ressaca e acabou. Não tem muito mais do que isso. Então, na minha época também, né? Nem tinha, assim, a terapia não existia, a terapia era coisa de doido, assim, né? Quem ia para terapia era alguém que tivesse num caso assim terminal já de saúde mental, né? E então revolucionou bastante isso nos últimos, sei lá, 20 anos. E a espiritualidade também tratando bastante a raiva, né? Como não sei, aí já é um outro papo, né? Como é que a espiritualidade lida com isso, né? Mas acho que, assim, a grosso modo, a minha experiência foi mais essa. Eu me colocava muito do lado das meninas, né? Eu demorei a reconhecer um lado sombra meu, que era mais violento. Me colocava do lado das meninas porque eu ouvia elas falando dos homens que maltratavam elas, né? E a minha mãe também. Minha mãe, meu pai, aquela dinâmica em casa. Então, eu ouvia muito e eu, naturalmente, fui migrando, assim, meio que para o lado das meninas. Fui criando uma compreensão daquilo. E eu me propus a não seguir aquele modelo, né? Mas também não foi assim uma coisa, né? Foi uma dinâmica ali de pertencimento, né? Não era uma coisa totalmente genuína, digamos, né? Eu queria pertencer, eu também queria ser gostado pelo grupo daquelas meninas, né? Então, para ser gostado, eu tinha que, né? Apesar de que eu acreditava que a violência não era o caminho, eu também sabia que era um caminho para mim estar num grupo, não ser agressivo, ser compreensivo, né? Era o contrário do que fazia. Eu demorei muito para fazer amizade com os caras, sabe? Os caras, por causa disso. Porque não entendia a linguagem, né? E não queria aquela linguagem para mim também. Então, acabei que eu, por muito tempo, pertenci a uns grupos mais femininos, assim, né?
e não os dos agressivos, assim. Apesar que no grupo das mulheres também tinham grupos agressivos, né? As dominantes que excluíam também, que faziam bullying, etc. Mas não era desse grupo que eu participava, não. Olha, eu acho que eu me identifico um tanto aí contigo, Fernando, que é esse um certo desajuste assim com a tribo masculina da minha época, assim, na minha adolescência, infância, mais adolescência, né? Infância tranquila, mas adolescência, onde que as coisas começam a ganhar uma certa forma, né? E eu lembro de uma pressão muito forte, assim, de casa, assim, de família do meu pai, que é, eu ouço a voz dele, né, de que eu não tinha ambição, ele não via ambição em mim. Ou seja, o modelo dele era de um homem, eu sou o único filho homem dele, eu deveria ser ambicioso como ele era. Né? Ele foi um cara muito ambicioso, um cara que escalou assim na carreira, cresceu, ele não via isso em mim. Ou seja, eu tinha um interesse mais diverso, acho que eu comecei a flertar. Eu conheci a yoga com 14, 15 anos, comecei a flertar com a espiritualidade, com a meditação, com a arte, né? O teatro, a música. Eu comecei a flertar com coisas que para ele era pura baboseira, né? Ou seja, isso aí não é uma coisa masculina, não é. Você não vai chegar em lugar nenhum com isso. Você fica andando voltas, né? E eu fui me distanciando assim desse modelo, assim, foi muito angustiante, né? Tipo, acreditar nessa minha exploração, né? Mais plural do que a dele, né? Que era mais linear. E até que a gente se entendeu, até que ele começou a perceber que eu não era igual a ele, eu era uma figura diferente da dele, né? Eu me identifico quando o Fernando fala que esse universo feminino, né? Eu acredito que eu tenho alguma coisa na minha formação masculina que se alimentou muito de qualidades femininas, de sutileza, da arte, da ternura, da suavidade, né? Eu acho que a minha história como homem tem a ver com casar a ternura com a fúria, com a gana, ou seja, achar uma forma de balancear e trazer até outros elementos, né? Se alguém que brinca, alguém que permanece, procura permanecer em estado de aprendizagem, né? Ou seja, acho que é muito cobrado do homem isso de estar num lugar de respostas, né? De ter soluções para as coisas. Não, eu tenho dúvidas, eu tenho curiosidades, eu tenho ignorâncias, né? Cada vez mais ignorâncias, né? E essa vitalidade da curiosidade me interessa, né? Eu cansei de ouvir, né, que um homem maduro não pergunta, não fica perguntando. Isso aí eu lembro de ouvir isso na minha formação, de que é imaturidade você ser uma pessoa que faz perguntas, né? Você tem que... Chega uma altura que você tem que ter as respostas, né? Você tem que responder, não perguntar. Eu sigo perguntando. Eu sigo querendo saber o que é ser homem, o que é ser humano, né? O que é ser um companheiro, o que é ser um líder, né? E isso me serve hoje muito como... Eu tenho alguns mentorados, as pessoas que eu tenho acompanhado, né? Então, essa biografia, assim, tem me ajudado bastante, né, no processo de entender a evolução, o desenvolvimento de outros homens, né? Que estão em crise, né? Esse homem de 60 anos, esses meus pares de 60 anos, é um personagem muito interessante, a Taliba, Lucas e Luiz Fernando, sabe? Eu gosto de pertencer a essa geração e não ter feito a trajetória do sucesso, da realização, do patrimônio, do controle, da segurança, né? Que foi tão estimulado na nossa geração, né? E que acaba, no final, não entregando, né? Esses meus colegas que chegaram lá, hoje eles se veem incompletos e tentando buscar retomar o fio da meada, onde é que foi que eles se distanciaram de quem eles desejavam ser, de quem eles eram, né? Enfim, Sim. não sei se estou respondendo aí ou se eu estou derivando. Sim, e a gente vê que esse é um dos motivos de muitos homens, finalmente, né, chegarem em terapia ou a reflexões. Essa insatisfação, apesar ou a despeito de terem feito
a tal caminhada que se espera deles, né, na nossa sociedade do consumo, do individualismo, da competição, né? Mas boa, eu queria provocar vocês aqui com um comentário de um colega que está nos assistindo, o Adalberto. Boa. Onde ele traz o tema, né, que o machismo ocorre mesmo entre os gays, o que leva a uma sexualização exacerbada e ausência de afeto, né? Esse tema da ausência de afeto. E o que há por trás dessa falta de afeto não chega a ser violência, na opinião do Adalberto, mas uma grande perversão no momento. Queria que vocês comentassem um pouquinho esse tema da ausência de afeto, talvez entre os homens, ou talvez na história de vocês. Como é que esse tema do afeto, ou do afeto, da presença do afeto, se foi a realidade de vocês, mas como que vocês enxergam isso no contexto do nosso papo de hoje? Afeto, como talvez oposição à agressividade. Como é que é esse tema para vocês? Olha, eu vou pegar essa bola aqui, ô, Fernando, você dá licença, mas a preparação para estar aqui com vocês me levou a acessar uma tríade, é de um querido amigo meu, ligado ao mundo do Aikido, Stephen Gilligan. Não é uma invenção minha, mas ele fala desse equilíbrio, né, entre são 3 expressões em inglês, vou tentar traduzir aqui, é fierceness, tenderness and playfulness. Fierceness é essa fúria, essa agressividade, essa gana. O tenderness talvez tenha a ver com esse espaço para deixar-se afetar e permitir-se afetar, e essa permeabilidade, né, do afeto. Eu acho que é uma dimensão, não só do homem, mas do ser humano, né, poderosíssima, né? A ternura, a gentileza, a escuta, a empatia, está nesse território do tenderness, da suavidade, né? E acho que quando eu ouço aqui do Adalberto, do afeto, deixar-se afetar ao outro, né? Perceber que a troca de afeto ela é preciosa, ela é parte dessa saúde masculina feminina, né? E o playfulness é o brincar, né? Essas 3 dimensões do fierceness, tenderness and playfulness. O playfulness é o se divertir, é o se manter próximo do lúdico, próximo das crianças. Eu me alimento como homem estando perto de qualquer criança, não só dos meus netos, mas de qualquer criança, de descer 5 andares para voltar para o nível do chão para brincar, para entrar no mundo da fantasia, da inocência, da pureza, né? Eu acho que não sei se o afeto é o oposto da agressividade, mas acho que é um carrossel, sabe? Onde essa gana que pode se manifestar de forma desequilibrada como violência, como agressiva, né? Ela deve dançar com essas outras 2 dimensões, né? Da ternura e da inocência. Tu pode botar aí de novo a pergunta, só porque eu gostei de algumas expressões que ele usou ali. Eu tenho a sensação assim, essa acho que seria uma boa pergunta para o Thiago, né? Mas eu tenho a sensação, Adalberto, que o afeto e a sexualização, o sexo, a interação mais íntima estão almejando a mesma coisa. Só que quando você some a energia toda de um lado, que você não tem o afeto, a balança vai toda para o outro lado, e você tenta conseguir tudo aquilo que você não conseguiu com afeto, daquela maneira, né, mais sexualizada, né, essa sexualização exacerbada. Ela acaba virando exacerbada porque não está vindo nada do outro lado, né? Então ela fica toda inflamada, toda inchada, toda hipertrofiada, né? E aí provavelmente insalubre, assim, né? Talvez eu chamaria de violência, assim, uma violência talvez sutil, as outras vezes nem tão sutil, mas acho que a ausência do recurso do afeto mesmo pode ser o machismo entre os gays nesse sentido, né? Não, quando eu não toco sutilmente, eu preciso da interação, da intimidade de outra maneira para eu me sentir talvez amado e para conseguir amar, né?
eu preciso penetrar e ser penetrado, e aí não interessa qual é a ordem, interessa que tem um ato ali que vai significar para mim um contato, né, um contato mais íntimo, e que poderia ser, né, facilmente ser feito pelo afeto, né, que poderia, mas faz parte da nossa natureza o afeto, né, mas ele foi meio que atrofiado durante o tempo, né, afeto não é uma coisa que você faça, afeto é uma coisa esquisita, né, afeto você é vulnerável, afeto, né, uma coisa às vezes até infantil, né, às vezes até infantil o afeto, né, fazer um carinho é uma coisa infantil, você não faz um carinho, né, então, e eu vejo assim um pouco, eu acho que a gente tá carente de afeto mesmo, e o afeto, sem afeto a gente vai buscar outra maneira, né, e eu acho que a sexualização passa a ser uma maneira distorcida, né, distorce a sexualidade, distorce... Claro. E o Adalberto traz o machismo, né, no mundo gay, né? Não é o mundo ao qual eu pertenço, mas eu conheço esse machismo no mundo hétero, né? De que é essa relação sexual com zero afeto, essa exacerbação do contato, da posse, do orgasmo, né? Por dinheiro pago, né? Ou por, sei lá, qualquer outra relação onde não tem, zero afeto, é apenas um descarrego, né? É a mesma coisa, acho que não muda muito do mundo, o machismo no mundo hétero, no mundo gay, de repente tá nesse mesmo lugar onde não tem ternura, não tem afeto, não tem brincadeira, não tem inocência, tem apenas a descarga, né? E aí a gente vai ver a manifestação do sexo como um ato violento, né? Como um ato de domínio, de controle, de opressão. Muito bem. Mas os terapeutas aqui são vocês aí, é o Atalíbio, é o Lucas, eu estou aqui dando meus pitacos como velho marujo só. Sim. Obrigado. Eu queria... Você quer falar, Lucas? Pode falar, Beno. Eu queria convidar, não sei se você vai falar também, mas eu queria convidar para cada um de vocês trazerem um pouco como que o Zé, mais especificamente como mestre de Aikido, assim, né? Como que o Aikido trabalha isso, né? Como que a raiva ou a agressividade, como que isso está ou não está no trabalho, na filosofia do Aikido, e o Luiz Fernando trazer no trabalho dele, né? No trabalho como terapeuta, no trabalho da meditação, enfim, vocês falarem um pouco a partir do trabalho de vocês, como que vocês estão trabalhando ou não estão trabalhando, como que está ou não estão esses temas. Uhum. A formação minha, estou no Aikido há quase 40 anos, né? Foi uma grande escola na minha formação como homem, no meu amadurecimento como homem, é onde acho que eu encontro esse equilíbrio, né, da força, da potência, né, da presença, do fitness, como a gente está colocando, da ternura, do jogo, do improviso, do afeto. Então, acho que essa prática, né, de que um faixa preta não é alguém que é treinado para vencer, para ganhar, para oprimir, para ser o campeão, para ser o melhor, mas é alguém apto para lidar com a diversidade, com a pluralidade, com as ocorrências que acabam, os imprevistos que acabam acontecendo, lidar com fair play. Eu acho que é assim, uma tradução que eu tenho assim de um bom faixa preta em harmonia, um bom faixa preta em Aikido, é alguém que está pronto para o que der e vier. Ou seja, é um artista, não é um batedor, não é um campeão de nada. É um artista na arte de lidar com esse mistério que é o viver, o conviver, enfim. Então foi uma grande escola para mim isso. Isso acho que continua comigo por onde eu ando. Acho que eu levo eu tenho hoje uma concepção assim do que eu levo para trabalhar com lideranças que chama-se o coração do Aikido, que eu vou dizer como Aikikor. Aikikor da essência. Do que é feito, né? Um homem faixa preta, um homem pronto para o que der e vier. Um homem atualizado, assim, com os desafios do tempo que a gente vive, da sociedade onde a gente está inserido. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Quem é esse líder? Quem é essa pessoa pronta para lidar pronta para o que der e vier, né?
Então, acho que tá em tudo, tá? Nas minhas interações, tá aqui com vocês, tá na relação com a minha companheira, com os meus filhos, com os meus netos, meus clientes. Acho que foi um privilégio, assim, ter encontrado esse container, né, de experiências que geraram um profundo conhecimento sobre o que é lidar com as dificuldades do viver. Boa. Bom, meu trabalho, principalmente, acho que é a terapia, né? Na terapia, eu acho que a pessoa que chega na terapia, ela quer trabalhar a raiva dela, ela quer fazer alguma coisa. A raiva geralmente se torna uma questão, né? Ou ela já é uma questão antes da pessoa entrar. Aquele agressor que está muito afirmativo, né? Ele não entra em terapia, dificilmente ele entra em terapia. Então, a pessoa que entra em terapia com a questão da raiva, ela já quer olhar aquilo, né? E eu acho que o papel da terapia, primeiro, eu acho que isso que o Zé falou é a coisa mais importante que o nosso grande professor de terapia e mestre ensina, né? Que a atitude do terapeuta é a principal coisa, né? Então, isso ensina muito para mim, e eu valorizo muito o meu trabalho como, né, a principal consequência na atitude junto das pessoas que vêm trabalhar comigo em terapia. Então, acho que isso é a primeira coisa fundamental. Mas, assim, tecnicamente, né, a raiva, eu procuro trabalhar sempre. A primeira coisa, que é a coisa mais, assim, alienígena para a maior parte dos pacientes, que é dar espaço para a raiva, né? Isso assusta muito, né? Eles me perguntam, mas como assim, né? Mas e daí não vai ter perigo? Mas aí o que eu faço, sabe? Não, eu não estou advogando que a gente haja com a raiva, mas que a gente dê espaço para a raiva, né? Abra um espaço, né? 1 quilômetro entre a manifestação e a atitude de alguma maneira, para você ver o que aconteceu aí, né? No espírito do Marshall Rosenberg, eu acho, o que está acontecendo com você? Qual é a sua necessidade exatamente, né? A raiva não é uma coisa demoníaca que caiu sobre você e agora você tá condenado ao inferno porque você sentiu raiva, né? Não, a raiva tem algum propósito, tem uma função, né? E tem uma causa, é um processo, né? Então vamos olhar para essa raiva, né? A raiva que a gente está falando aqui mais a raiva que às vezes se repete, né? Em processos, em padrões, né? E aí a pessoa fica encucada com aquilo, né? O que está acontecendo aqui? Não consigo deixar a terra. Então a gente abrir o espaço é muito poderoso. Às vezes só abrir o espaço é muito poderoso. A pessoa ela já respira, ela já consegue ver as cartas todas na mesa, já consegue ver o processo inteiro dela, sabe? Às vezes eu gosto de acompanhar assim, né? Como se a gente abrisse aquele, né? Eu faço aquela brincadeira daquele áudio. O áudio, quando você vê o áudio de 3 minutos assim no programa, ele é todo riscadinho assim. Aí você abre o áudio, né? Você pega ali 1 segundo e você amplia no zoom. E aí ele abre, ele fica um processo todo assim, né? Então você consegue olhar o processo, né? Quando a bateria bate, quando a pessoa fala. E isso é muito rico, você dá o espaço, sabe? A pessoa conseguir olhar para o próprio processo da raiva e às vezes não precisa fazer mais nada, ela mesma vai se elucidando, assim, com um processo quase de meditação mesmo, né? Você dá o espaço e ela mesma consegue ver, às vezes tudo que você precisa fazer é fazer algumas perguntas, né? Não deixar a pessoa, às vezes, cair num mecanismo de defesa, de se justificar ou de, sei lá, de se atacar, e isso vai transformando, assim, isso é um recurso mesmo, né? Incrível, mas o simples espaço é um recurso poderoso, né? Da pessoa ver uma coisa que... Porque a raiva tem essa coisa, né? Que eu falei, a pessoa se condena muito. Às vezes ela já chega, ela conta a raiva e a condenação está colada, assim, né? Não tem espaço para nada. Então, você abrir o espaço é muito poderoso. Na história da meditação, eu acho que é mais profundo ainda, né? Porque você vai, às vezes, na manifestação de um condicionamento que pode ser uma coisa agressiva. Né, um condicionamento que você tem mental, ele pode ser uma coisa agressiva para você, para os outros, para a realidade. Então, acho que ali é mais espaço ainda que você dá, mais espaço que você vê, né? E aí a possibilidade ali de entender um condicionamento, de desfazer um condicionamento, e também com o mesmo espírito, né? Que eu acho que é uma coisa assim um pouco mais recente no meu trabalho, que é falar de amor mesmo, sabe? Eu tinha um pouco assim de receio de falar de amor, eu acho, mas ultimamente isso está participando mais da minha vida. Eu acho que quando eu falo de amor, apesar dessa palavra estar completamente deturpada, quando você fala de amor, pelo menos assim no contexto terapêutico que eu estou acostumado, a pessoa saca na hora o que eu estou falando e ela faz a conversão imediata, né? Como se eu não precisasse explicar nada. E se tiver amor aí nessa situação, a pessoa às vezes muda o rosto, muda a postura corporal na hora.
ela sabe do que está falando, ela sabe que isso é um recurso, sabe? Só que como está muito longe, ela nem, né, os modelos que ela aprendeu de lidar com a raiva, ela não, como se não houvesse isso, né? Como se não tivesse próximo aquele recurso, sabe? E aí a pessoa começa, putz, é verdade. E isso é extremamente tocante, porque é irreversível, quando a pessoa sabe que ela pode atuar com o espaço e amor num ambiente onde ela só via possibilidade de repulsa, de julgamento, de agressividade, é extremamente transformador, assim. Então, acho que, assim, a palavra que me vem, assim, no meu trabalho hoje é espaço, assim, espaço, 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 e umas gotas de amor ali, né, quando a pessoa já está com espaço suficiente, ela consegue absorver um recurso, ela entende essa linguagem, ela sabe que é uma linguagem de aproximação, uma linguagem de compreensão do outro, uma linguagem de compaixão, né, por todos os envolvidos. Então, acho que assim que eu vejo hoje no meu trabalho, né, porque na minha vida também, procuro sempre dar espaço, mais espaço, mais espaço, e ver mais, e ter paciência, e tentar entender as coisas que estão acontecendo, né, enfim, acho que isso é salvador mesmo. É isso? Muito bem. E aí, Lucas, quer encaminhar para os encerramentos? Estamos aí batendo a marca de 1 hora, passa voando mesmo. Mesmo. Né? Para mim foi um prazer. Vamos encerrar mesmo, né? Deixo umas considerações finais para vocês, mas eu já queria encerrar a minha participação, agradecer demais, né? Estou feliz, assim, primeiro agradecer a Mel pelo convite, Mel inquieta, da Redicina, que há tempos a gente vem trocando ali pela Associação de Roteiristas e finalmente, assim, a gente começa a fazer esses bate-papos transmitidos pela Redicina. E agradecer muito os convidados super especiais, super queridos, assim, com quem eu aprendo muito. Nando, querido, amigo, Zé Bueno, que admiro. E é isso, assim, acho que vale a gente ter um papo bem agradável e iniciático também, a sensação que eu tenho de campo para muito mais, né? Mas também acho que vale lembrar, assim, né, a Mel lembrou, assim, de novo, retomar como começamos, né, lembrar desse momento delicado que a gente está, desse tema que cada vez, né, como o Nando fala, cada vez vai ser mais urgente, cada vez está mais pulsando o tempo todo, né, ameaçando a nossa sanidade. Então, olhar para isso, né, abrir espaço para compreender melhor, para ter mais consciência do que é cada uma dessas manifestações em nós e nos outros. Eu acho que a consciência vai ser o único recurso que a gente tem, né, também diante da robotização dos humanos e da crescente polarização, simplificação das coisas, dos debates, simplificação no nível mais brutal, né, que essa simplificação é a guerra, é a simplificação da política, né, a violência é a simplificação da política nesse sentido. Então, lembrar isso, né, a Mel lembrou que o Brasil é o 5º país com maior feminicídio no mundo, a gente pode falar nos próximos mais em relação à questão do homem com relação à mulher também, mas enfim, se lembrar também dessa semana e que a gente possa ter muita consciência e troca como essa para poder seguir nesse ano difícil. Obrigado. Boa, obrigado. Muito bom, muito bom. E agora cada um... Eu vou usar essas palavras assim de encerramento. Eu acho que tanto eu vejo sempre a raiva ou a indignação como um bom sinal, sabe? De tem alguma coisa, tem uma pedra no sapato, tem alguma coisa pegando, né? Então acho que a raiva ela sinaliza que tem alguma coisa que está nos incomodando, né? Então, a questão não é só controlar a expressão da raiva, mas é perceber que a raiva ela é uma lâmpada amarela, ela é uma lâmpada vermelha, ela é uma buzina, acusando que tem alguma coisa que não vai bem. Assim como a tristeza, como a angústia, como a infelicidade, é alguma coisa que está. Então, o foco é ver, tipo, o que é, afinal, o que é, para o que talvez seja necessário um basta,
ou uma cura, ou uma mudança, ou uma alteração, ou uma aprendizagem, né? Então, acho que são bons sinais. Eu acho que é... Então, acho que eu termino assim, tipo, achando um lugar, convidando, assim, acho que as pessoas a reconhecerem um lugar na mesa para a indignação e para a angústia, né? Eu falo isso como um camarada indignado e angustiado, muitas vezes, né? E o quanto eu cresci, o quanto eu me tornei melhor quando eu dei uma cadeira para esses dois sentimentos, né? E isso até me torna menos violento, menos agressivo, reconhecendo que por trás dessa raiva, dessa angústia, né, tem alguma coisa que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar, que eu preciso dar atenção, né? É isso aí, super prazer estar com vocês todos aqui nesse fechamento e vontade de ficar aqui mais horas com vocês, a gente... Eu vou pegar o gancho do Zé aí e, né, fazer uma última pontuação aqui, que eu acho que a raiva tem realmente esse fundo de indignação, né, ajuda a gente a se indignar e a se mover de um lugar, né, que não está bom para ninguém. E eu acho que uma diferença importante, talvez, que a gente possa lembrar, eu acho, né, para uma masculinidade saudável também, é que a raiva está implícita nessa raiva que o Zé está falando, né? Dá para ver pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele argumenta, que existe um fundo de bondade, é uma indignação almejando, né? Aspirando uma situação de bondade que é inclusiva, né? Ela só se torna muito conflituosa quando não há mais jeito, né? Eu acho que isso diferencia um pouco a raiva da guerra, né? Que é uma raiva mais estúpida, menos considerativa, né? Que não tem um fundo de bondade, apesar de todos os lados às vezes, né, disserem que sim, eu quero o bem da população e tal, etc. Mas eu acho que é uma raiva imbuída, né? Que eu acho que dá para ver do jeito que o Zé fala, que tem ali a bondade, né? Como alicerce, né? Então não é uma raiva que está assim gratuita, né? É uma raiva que tem um impulso junto, né? A raiva que leva realmente à reforma, que leva à transformação de uma sociedade. Eu acho que ela tem um fundo mais altruísta, não sei se é altruísta a palavra, mas de algum tipo de bondade, de inclusão, sabe? Mesmo que tenha algum conflito em alguma parte, sabe? Então, essa história, né, dessas violências dessa semana, a gente quer que todos sejam incluídos. A gente sente raiva porque a gente não quer que uma pessoa, né, faça isso com outra pessoa. A gente quer que todo mundo, o cara também que, né, o perturbado que cometeu esse crime, né, também gostaria que ele pudesse estar bem, né? Que ele pudesse não estar inflamado daquele jeito, né? Que ele pudesse ter um recurso para lidar com a indignação dele que não fosse na raiva. Então, acho que essa, para mim, seria uma diferença importante para a gente prestar atenção aí. Queria agradecer demais ao Taliba e Lucas, né? Dois guerreiros aí da masculinidade num período delicado. Realmente é uma coisa muito importante fazer isso. E agradecer o Zé, né, por essa conversa maravilhosa, ter te conhecido, vou te conhecer mais agora. Muito obrigado pela sua vibe. Não quero dar nenhum elogio para ti, não, para não correr o risco da violência, mas quero dizer que eu estou me sentindo muito bem na sua presença. Macho, obrigado, macho. Joia. Obrigado, Luiz. Obrigado, Zé. Obrigado, Mel, pelo espaço, pelo incentivo aqui da gente ventilar masculinidades e que a gente possa se valer do dia de amanhã, né? Já que existe um dia para os homens, que seja um dia de reflexão, de tomada de contato, de dar nome àquilo que dentro de cada um não vai bem e que a gente possa fomentar espaços de discussão, de reflexão, mas também de trabalho duro sobre si e de transformação aos pouquinhos. Amém. Muito bem. Obrigado e até uma próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.